Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Ontem falei com vocês sobre termos cuidado para não cairmos nas estratégias do maligno e hoje quero mostrar a vocês que ele usa qualquer tipo de artimanha para poder colocar as pessoas em suas mentiras. O diabo realmente é o enganador e muitos estão caindo em seus laços. Ele usa até a própria palavra de Deus para que pessoas, ao invés de fazer aquilo que Deus manda, distorcer a palavra e usar como ato totalmente contrário àquilo que Deus nos manda fazer. Sabemos que Deus odeia a iniquidade, o pecado, e por ele odiar, ele não fica próximo daqueles que vivem nessa prática. Por isso que muitas pessoas pedem e cansam de pedir a ajuda de Deus e ele não responde. Pois está escrito em sua palavra no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Então, o diabo, sabendo disso, faz de tudo para que as pessoas que Deus criou à sua imagem e semelhança se afastem dele. Faz de tudo para que elas vivam no pecado. Enquanto uma pessoa está no pecado, ela está longe de Deus, sem a sua proteção. E se morrer, vai para onde? Para o inferno. Não tem outra escolha. A nossa vida aqui neste mundo é uma escolha de onde queremos passar a eternidade. Você foi escolhido para nascer e agora precisa fazer escolhas em sua vida. A escolha de estar perto de Deus ou longe dele, não há meio termo. Tem pessoas que louvam, falam de Deus, dizem até amar Deus, mas a vida dela não condiz com o que ela declara. Deus nos vê por dentro, ele conhece nosso interior. Querem ver uma das estratégias malignas? Ele pega pessoas que até querem conhecer sobre Deus, mas são aquelas curiosas que ouvem de tudo um pouco. Ouve um pouco de pregação, ouve um pouco de espiritismo, de umbanda, de candomblé, da magia, da feitiçaria. Faz uma miscelânea na vida dela. Pessoas que querem conhecer de tudo um pouco para depois decidir qual é o Deus delas. O diabo se aproveita dessas pessoas e usa versículos e elas acabam até virando aquilo que ele quer que elas sejam. Como assim, pastor? Não entendi. Elas vão virar algo que o diabo quer? Calma, você já vai entender. Prestem bastante atenção nestes versículos e vocês já vão entender. Gênesis capítulo 44, versículos 4, 5 e 15. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Que lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Aqui José do Egito estava meio que pregando uma peça em seus irmãos que o venderam como escravo. José passou anos como escravo até se tornar governador do Egito. Quando seus irmãos, amando do seu pai, foram até lá para comprar comida, pois havia fome em todo o mundo e só o Egito tinha comida para vender, seus irmãos não sabiam que José ainda estava vivo e que ele era o governador de toda aquela terra. Para eles, o irmão já havia morrido, que nem reconheceram a sua aparência. Mas José reconheceu seus irmãos e, naquele momento de raiva, quis mostrar para eles que ele era o tal. Mandou um dos seus homens colocar a sua própria taça junto com a comida que compraram e depois disse que podia adivinhar. Ele não era adivinhador. Ele era um homem com mágoas no coração, querendo fazer os irmãos sofrer um pouquinho. Mas não é sobre isso que quero falar, e sim sobre o que ele falou
e como o diabo usa certas coisas contra nós. Não sei se vocês sabem que existem muitas pessoas que se tornam adivinhadoras da noite para o dia através de taças, porque simplesmente estavam buscando algo para a sua vida, e o diabo, que engana as pessoas, mostra versículos como esse e a pessoa não lê o contexto da história e acaba ouvindo a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. A pessoa lê esses versículos, pega taças e o diabo, que não é bobo nem nada, mostra algumas coisinhas para ela. Ela acha que da noite para o dia se tornou a maior das adivinhadoras. A pessoa começa a acreditar que tem um dom e acredita até que é de Deus esse dom para ajudar as pessoas. Ela começa a fazer adivinhações primeiro com seus familiares e não entende que quem está soprando tudo no ouvido dela são os demônios. Aí começa a dar conselhos para parentes, depois amigos e depois para outras pessoas que gostam de ocultismo. O laço está completo. Ela está enlaçada no laço do diabo e dificilmente vai acreditar que isso que ela faz não é dom de Deus. Ela vai achar que é de Deus isso. Quantas pessoas vivem no espiritismo, no ocultismo, em cartomantes, necromantes, em pessoas que veem através de taças? Isso tudo porque a pessoa estava procurando Deus e acabou achando o Deus errado. Achou o diabo a enganando. Todo cuidado é pouco com o nosso inimigo. Aquele que já é convertido tem que vigiar, ler mais a palavra, ter cuidado com certos vídeos na internet, pregadores que, assim como essas pessoas adivinhadoras, acham que o dom delas é de Deus e não é. Pregadores que estão distorcendo o evangelho e falando até que a Santa Ceia é heresia, porque Jesus ceiou com Judas, que era o que o traiu. Então, o que Jesus disse, que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, em sua memória não faz parte com ele, foi em vão? Jesus, então, se tornou mentiroso. Por isso, todo cuidado é pouco com as Escrituras. O diabo é conhecedor delas e confunde a cabeça das pessoas para que elas entendam de forma errada o Evangelho. Deus nunca vai nos deixar com dúvidas. Ele nos ensina e nos mostra a verdade. Se há dúvidas em seu coração, leia mais a Bíblia, pergunte a um pastor, tire suas dúvidas, mas não caia nas ciladas do diabo. Ele quer que você fique longe do Pai. Mas graças a Deus temos um Pai bondoso que cuida de nós e nos ajuda a caminhar na sua direção. Caminhe na direção certa e você terá sempre a proteção e a força de Deus na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra importante e forte. Palavra para podermos guardar no nosso coração. Infelizmente, o inimigo usa até a sua palavra para enganar pessoas que estão querendo te conhecer. Pessoas que estão querendo ouvir e poder saber quem é o verdadeiro Deus. Mas ele, infelizmente, ele veio para poder roubar, matar e destruir. E ele quer fazer isso na vida das pessoas. Coloca versículos que o Senhor cita em sua palavra para poder enganar as pessoas. As pessoas leem e começam até a fazer adivinhações como esse dom fosse do Senhor. Mas o Senhor é um Deus bondoso. Eu creio nisso, que o Senhor é um Deus que é misericordioso e o Senhor pode libertar essas pessoas, tirar essas pessoas dos enganos. Tem muitas pessoas sendo enganadas, Senhor, vivendo no espiritismo, no necromancismo, vivendo de adivinhações, com cartomancia. São pessoas que precisam abrir os olhos. Abra os olhos dessas pessoas. Toca, Senhor, no coração delas para que elas possam se voltar ao Senhor, para que elas possam largar essa vida de adivinhação, de feitiçaria, de magia e possam conhecer o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e que pode proteger e salvar a vida dela. Nada do que elas estão fazendo é para o bem das pessoas. Pelo contrário, elas estão levando pessoas a acreditar mais em demônios do que no Senhor. Pai, eu lhe peço, toca no coração de pessoas que estão ouvindo essa mensagem para que elas possam encaminhar a pessoas que são ligadas a certas religiões, pessoas que são ligadas a essas religiões de magia, de feitiçaria, de necromancia, de adivinhação.
Eu peço a Ti, meu Deus, que essa mensagem chegue a muitas pessoas para que elas possam ser tocadas e que elas possam conhecer o poder do verdadeiro Deus, o poder do Senhor, e que elas larguem essas práticas e possam verdadeiramente adorar ao Senhor. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu creio que essa mensagem serviu para abrir os olhos de muitas pessoas que tinham dúvidas em certas coisas e até em certos versículos. Cuidado! O diabo, ele tenta enganar até os escolhidos do Senhor, pessoas que querem conhecer a palavra, que estão conhecendo a palavra. Cuidado, não deixe ser enganado pelo inimigo. Se tiver dúvidas, pergunte ao seu pastor. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.